Bom dia a todos. Primeiramente, é um prazer, uma honra imensa estar aqui representando a reflexoterapia e a Escola Virtus. Gostaria de agradecer primeiramente aos colegas terapeutas e também o pessoal da FENAT, né, a DEILD e diretoria, pelo convite que foi estendido a nós. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui hoje sobre os benefícios da reflexoterapia. E temos certeza que vocês irão surpreender com o que nós temos aqui para passar para vocês. Antes de mais nada, a gente gostaria de destacar aqui para vocês porque usamos a palavra reflexoterapia, que na maioria das vezes as pessoas utilizam o termo reflexologia. Não quer dizer muita coisa, reflexologia é o estudo e a prática é a reflexoterapia. Mas nós gostamos de usar esse termo reflexoterapia porque ainda, infelizmente, a reflexologia ela é tida como uma matéria adicional de outras práticas integrativas. Então, nós sabemos que muitas pessoas fazem, por exemplo, o curso de massoterapia e lá tem reflexologia. Ou faz a acupuntura, podologia e lá tem matéria de reflexologia. Na nossa percepção, reflexoterapia é reflexoterapia. É uma técnica exclusiva e deve ser muito explorada. A gente não vai entrar em detalhes sobre a nossa formação nesse momento, se alguém tiver interesse, depois a gente conversa, mas a formação de um reflexoterapeuta, no mínimo 2 anos com a gente. Tá? Então, é realmente um estudo bastante intenso e profundo. Gostaria só de, inicialmente, me apresentar. Meu nome é Wellen Barbosa, sou reflexoterapeuta auricular, podal e palmar. Sou da cidade de Pindamonhangaba, São Paulo. Para quem já assistiu Raul Gil, já deve ter ouvido essa palavra, né? Pindamonhangaba. E eu sou facilitador do curso de reflexoterapia aqui no Distrito Federal e também na minha região de Pindamonhangaba. A Escola Virtus está atuando em várias áreas no Brasil, hoje sendo a referência em formações de reflexoterapia. São Paulo, Rio de Janeiro, Vitória, Maringá, Blumenau, Garopaba, Cabo Frio e outras cidades que nós estamos atuando também. Só não atuamos mais porque a gente tem finais de semana limitados e temos família também, né? E, geralmente essas formações são finais de semana. Então, se a gente for viver de formações, a gente se anula nas outras áreas da vida. Também tenho atuações na área de PNL, sou coach, também tenho formação em quiropraxia e fui agraciado com a técnica desintoxicação emocional. Há mais ou menos 8 anos eu fui apresentado essa técnica, que não é reflexologia, não é reflexoterapia, mas eu percebi que a maneira como era feita era um tanto agressiva, então eu desenvolvi a minha forma de se fazer. Uma técnica fantástica, muitas das vezes temos as pessoas a qual a gente dá assessoria, né, os pacientes, clientes, interagentes, enfim, cada um usa os seus termos, e a gente percebe que às vezes parece que empaca o tratamento, e normalmente o problema está relacionado à energia neurovegetativa estagnada, e a desintoxicação emocional ela é extraordinária em dar um start nisso daí, tá certo? Próximo, por favor. Faz mais ou menos uns 10 anos que eu atuo com reflexoterapia, tá? Há mais ou menos 8 anos eu vivo exclusivamente de reflexoterapia. Eu sou oriundo do jornalismo. Comecei com mais ou menos uns 14 anos, mas aí me apaixonei pela terapia e não teve como. Aí eu vim para a área da reflexoterapia. Eu gosto de começar as minhas palestras com essa frase. Essa frase ela foi idealizada pelo meu sócio parceiro, uma das pessoas mais importantes da minha vida, Ademilson Zeretti, que é o fundador da Virtus. E essa frase ela expressa bem o porquê que a reflexoterapia e todas as outras práticas terapêuticas elas são fantásticas. Então, há mais complexidade entre as nossas orelhas do que em toda uma galáxia. Qual é o poder do cérebro? É espantoso. A gente não faz ideia. Já que ele é tão poderoso assim, por que adoecemos? Por que ficamos com instabilidades emocionais, orgânicas, fisiológicas? Então, nós entendemos que o nosso cérebro ele foi preparado para nos deixar saudável constantemente. Simples assim. Eu costumo dizer que a reflexoterapia, não sei se todos irão concordar, mas ela é a mais natural de todas as práticas. Simplesmente porque você não precisa de utilizar nada a não ser pressões em microsistemas, como pé, mão e orelha. Simples assim. Diferente de outras práticas, ela não é só uma análise, um diagnóstico, mas também um tratamento em si. E eu costumo brincar também que a reflexoterapia, para quem acredita na história da criação segundo a Bíblia, eu acredito, mas para quem acredita, quem não acredita também a gente respeita,
Costumo brincar, a reflexoterapia foi a primeira a existir, porque Adão, assim que ele levantou, começou a andar, ele deve ter pisado numa pedra e recebeu um estímulo, sei lá, na tireoide, no estômago, enfim. Né? A mente vai, né? Criativa. Muito bem. Próximo, por favor. Quem já ouviu falar ou teve contato com reflexoterapia, por favor, levante a mão. Uau, bastante pessoas. Muito bem. Então, nós vamos falar um pouquinho, vamos explorar um pouquinho sobre o que é reflexoterapia. Gostaria de fazer também uma demonstração na prática com alguém, para que vocês possam ter noção do que é a reflexoterapia. Agora, uma avaliação ainda mais interessante, profunda, depois, nós temos vários reflexoterapeutas que estão lá fora em atendimento. Quem desejar pode procurar a gente para a gente fazer algumas demonstrações. É claro que o tempo não vai permitir fazer com todos. Tá certo? Próximo, por favor. Então, o que é reflexoterapia? Simplesmente uma técnica terapêutica que tem como objetivo restabelecer o equilíbrio das funções orgânicas. Chamamos de homeostase. Então, nosso organismo ele é fina e belamente organizado, equilibrado, e quando isso há uma instabilidade, a reflexoterapia ela tem um potencial enorme em causar tal equilíbrio. E esses desequilíbrios refletem e interferem na nossa saúde física e emocional. É uma via de duas mãos. O emocional, sim, interfere no aspecto físico e o físico também no aspecto emocional. Ela não é invasiva, tá? Não usamos agulhas, não furamos ninguém, e ela também não é medicamentosa, ou seja, ela vai ser eficaz independente do nosso paciente fazer uso ou não de medicação. Por favor, próximo. E nós fazemos isso através de estímulos. Estímulos, sim, pressão, aperto mesmo, com as mãos ou com um suporte. Eu tenho aqui um suporte de reflexoterapia. É muito simples. É o único objeto que nós utilizamos. Então, em tese, o que eu preciso para ajudar uma pessoa? Apenas que ela me dê os dois pezinhos, ou a mãozinha, e eu faço o estímulo com o suporte ou com a minha mão. Só, não preciso de mais nada. Tá? Nessa palestra, nós vamos nos concentrar um pouquinho nos pés, por dois motivos. Primeiro, por causa do tempo. Então, nós vamos focar o pé, mas o que vale para o pé vale para as outras coisas também. E segundo, porque os pés ele tem uma representação mais fiel do organismo. Ele é tão fiel que até o formato do pé ele reflete o formato da nossa coluna. Então, se você observar a lateral interna do seu pé, o desenho do formato ele reflete a coluna. E isso é tão legal que a gente consegue, numa avaliação de reflexoterapia, identificar qual vértebra da sua coluna está desajustada e saber como isso está interferindo em você organicamente. Ontem foi dada uma palestra aqui, falado justamente dos dermátomos, né? Áreas da coluna que afetam determinados órgãos. Na reflexoterapia, a gente avalia isso também. Tá certo? E o objetivo da reflexoterapia, além de eliminar sintomas, é óbvio que é tratar a causa. Porque a pessoa que me procura, o meu interagente, o meu paciente, o meu assistido, é óbvio que ele quer alívio do sintoma, mas ele também não quer ficar comigo para o resto da vida. Então, a reflexoterapia ela tem uma velocidade em alívio do sintoma expressiva, mas também um processo corretivo muito interessante. E esses estímulos, como que eles funcionam? Simplesmente desta forma, percorrendo o corpo através de terminais nervosos, desde o pé até o cérebro, via medula. Então, o estímulo que eu dou no meu paciente, ele vai percorrer toda a coluna via medula até o cérebro. Vamos imaginar assim. Meire, tem algum interruptor aí de alguma lâmpada? Tem aí do lado aí, não tem? Beleza, apagam para mim. Beleza, vamos imaginar que um determinado órgão do nosso organismo, nosso corpo, ele está instável. Então, é como se fosse algumas áreas do cérebro estão desligadas. Vamos usar essa analogia. Ontem o Dr. José Francisco, na palestra do óleo de avestruz, ele citou o caso dele, né? Tanto estresse, tanta pressão no dia a dia, que o cérebro ele meio que se anulou uma área do corpo, ele não deu atenção. Então, o reflexoterapeuta, no momento em que ele pressiona uma área, é como se ele apertasse uma areazinha no cérebro, plim, acordou, o cérebro agora passa a fazer o processo corretivo. A reflexoterapia, evidentemente, que ela vai usar os recursos naturais do organismo. Se o paciente, se o interagente, se o assistido está com falta de um determinado recurso, evidentemente que ele vai precisar de outras práticas para auxiliar, inclusive suplementações. Ela não é soberana, a reflexoterapia, mas desde que
a pessoa que nos procura tenha todos os recursos necessários ali no seu organismo, mesmo que esteja desequilibrado, a ideia da reflexoterapia é trazer tal equilíbrio. Tá? E o objetivo da reflexoterapia é sempre provocar uma reação eletroquímica. Nós podemos comparar o nosso sistema nervoso ao diretor de uma empresa e o nosso sistema hormonal ao gerente geral. Se esses dois estão desequilibrados, como que fica o resto? Então, o trabalho da reflexoterapia é, num primeiro momento, um estímulo elétrico, e num segundo momento, o sistema nervoso se equilibrando, ele passa a dar coordenadas para o nosso sistema hormonal, e aí a química com a eletricidade começa a entrar em acordo, vamos dizer assim. Reflexoterapia tem resultados extraordinários, especialmente nesses dois campos de atuação, sistema nervoso e sistema hormonal, através de feedback. O cérebro ele precisa de feedback. O corpo precisa dizer o que está acontecendo, entre aspas, por assim dizer, e o cérebro entende, bom, é só isso que você está precisando, está aqui a ferramenta. E se resolve. Em tese é isso. É muito lindo, né? É muito bonito. Nós somos feitos maravilhosamente. Pena que a pressão do dia a dia, o estilo de vida que a gente leva, dá uma bagunçada nisso tudo. Por favor. Então, aqui nós temos um exemplo. Seu estômago perde as defesas contra os ácidos gástricos e gera uma patologia. Comandos nervosos informam o teu cérebro da patologia via medula. O organismo gera dor, nem sempre, né, tem um sintoma, mas geralmente tem. O cérebro faz o quê? Responde na forma de agentes corretivos, e quando eles chegam, a saúde é recuperada. Simples assim. E quando isso não acontece naturalmente? Aí uma possibilidade é a reflexoterapia. O reflexoterapeuta ele vai lá, ali temos ali uma imagem do que seria a região do ponto do estômago, tá? Ele fica fica mais ou menos na epífise distal do primeiro metatarso, um pouco abaixo da articulação metatarso-falangiana ou metacarpo-falangiana na mão, tá? Na área distal mesmo, um termo um pouco técnico, não sei se todos conhecem, mas enfim, fica ali. Vocês estão vendo o desenho, depois a gente pode até mandar uns mapinhas para vocês, tá? Então o reflexoterapeuta, ele dá um estímulo no pé, esse estímulo vai até o cérebro, e o cérebro manda as coordenadas para o estômago. Então, não é muito apropriado a gente usar o termo ponto do estômago, porque não é o estímulo do pé para o estômago, é do pé para o cérebro. Então, tem o ponto da área cerebral que vai corrigir possíveis instabilidades no nosso estômago. Tá certo? E isso vale para qualquer outra área do nosso organismo. Vocês percebem que essa informação ela também vem do estômago para o cérebro, do cérebro para o pé. Ou seja, nós conseguimos na reflexoterapia, de acordo com o feedback do nosso paciente, nível de dor, a gente vai executar uma pressão, dependendo da sensação de dor, dá para a gente analisar a instabilidade daquele órgão. Então, nós conseguimos dizer se o estômago ele está muito ruim ou se ele está mais ou menos. Podemos dizer que é uma avaliação fisiológica, ela não é clínica, tá? Reflexoterapia não vai dizer você tem gastrite, você tem estomatite. Reflexoterapia vai dizer seu estômago precisa de atenção. Simples assim. E aí você vai me perguntar, qual atenção? Bom, a clínica é soberana, então o paciente vai lhe dizer o que ele tem sentido e, evidentemente, que esses sintomas dá para a gente fazer uma avaliação geral, entendendo também que, muitas das vezes, um exame clínico é importante e imprescindível. Próximo, por favor. Então, nós temos aqui, não sei se vocês vão conseguir perceber, talvez a luz vai nos ajudar melhor eu apagando. Aqui. Opa, eita. Ué, não foi? Acendeu. Aqui. Então, a região do estômago, como a gente mostrou para vocês. Vocês conseguem notar, aqui nessa... Isso, um pouco mais para baixo. Parece uns X. Vocês conseguem ver isso? No pé é interessante, o reflexoterapeuta ele estuda muito isso, marquinhas. Então, se tem um tracinho, é sinal que o negócio precisa de atenção. Se tem um xizinho, é mapa do tesouro. É como se o corpo dissesse, preste atenção aqui. Se já fechou as duas pontas virando uma ampulheta, às vezes a gente até já pede para a pessoa procurar um médico para avaliar um pouco melhor. Tá? Existem vermelhidões, existem descascamentos, tem várias coisas que podem indicar uma instabilidade. Então, nós temos aqui duas imagens de pessoas que sofrem com problemas estomacais.
O reflexoterapeuta ele vai fazer uma determinada avaliação. Nesse caso aqui no pé direito, na nossa avaliação, esse paciente está com um problema no estômago propriamente dito. Já nessa primeira imagem, pela maneira como estão vindo os traços, que estão vindo da lateral interna do pé, então é esse sentido, fazendo esse movimento, nós entendemos, isso aqui para nós são os nervos raquidianos. Então nós entendemos que essa instabilidade no estômago é proveniente por um desajuste na coluna. Então nós podemos fazer estímulos para fortalecimento da musculatura, ou eu, no meu caso, como quiropraxista, vou lá e faço um ajuste na coluna e pronto, acabou. Beleza? Passa para o próximo. Acende a luz para mim, por favor, minha querida. Isso. Eu gostaria de mostrar um caso para vocês da capacidade da reflexoterapia. Se a reflexoterapia faz isso daqui, imagina o resto. Então, esse daqui é o senhor Milton Serra, professor, lá na cidade de Lorena, Vale do Paraíba. E ele esteve aqui em Goiânia, não sei exatamente onde, mas ele só havia mencionado que era uma igreja que ele veio visitar junto com a esposa, e ele deu um passo em falso e caiu e bateu a cabeça. Ele teve uma lesão tecidual no cérebro, né? Então, ele, infelizmente, veio ali apagar e foi para o hospital, ficou 2 meses em coma por aqui, já com seus 80 e poucos anos. A esposa dele ficou tentando transferência, 2 meses depois que conseguiu, lá para a região. Resumindo para vocês, passado mais ou menos 1 ano, ele estava praticamente vegetando. Não lembrava de ninguém, as funções fisiológicas já não eram mais controladas por ele, e assim por diante. Até que a esposa levou ele no médico, ele começou a melhorar um pouquinho, e o médico falou, não tem esperança, é disso para pior, ele só vai regredir a idade dele, assim por diante. E ele é grandão e ela é pequenininha. Então, ele é assim, ela é assim. E ela, na época, me conheceu como reflexoterapeuta e quiropraxista, me procurou por causa da coluna dela, que estava judiadinha por cuidar do marido. E aí, fazendo o trabalho de reflexoterapia, ela mencionou do marido, falou, traz aqui para a gente fazer alguns testes, né? Vamos ver como é que funciona. Para resumir para vocês, na primeira vez que ele foi, ele levou 15 minutos para chegar no meu consultório, que ele andava muito lentamente, ficou 10 minutos, já quis ir embora, depois mais 15 minutos para sair do meu consultório, mas depois de mais ou menos uns 3 meses, a gente já estava percebendo uma melhora substancial. 1 ano depois, ele voltou a ensinar um idioma chamado Esperanto. Alguém já ouviu falar desse idioma aqui dentro? Ele é um professor de Esperanto assim, há 60 anos ele dá aula de Esperanto. Ele é uma referência na região dele. Ele voltou a ensinar Esperanto. E os médicos ficam tipo, como assim? E quem fez a minha propaganda naquela região lá foi o bispo local, por conta desse caso. Ele falou muito para todas as igrejas, mandou todos os padres falar de mim lá. Vocês imaginam como é que ficou meu consultório, né? Oi? Não, eu sou de Pindamonhangaba, São Paulo. Ele foi transferido lá para a região. Ele se acidentou aqui, mas foi se tratar lá. Isso foi tão impactante para a família que a neta dele resolveu vir fazer o curso de reflexoterapia. Inclusive, aí eu entregando o certificado para ele entregar para ela. Os méritos são também parte seus, né? Passa para o próximo, por favor. Isso aqui está lá numa das minhas turmas de reflexoterapia. E a neta dele está atrás dele, à esquerda, aquela de óculos. Thalita, a esposa atrás, né? Tá vendo? Baixinha. Enfim, ele fez questão de ir lá no nosso módulo sobre sistema nervoso para ele dar o relatório dele. É bem interessante. Próximo. O que é que nós fizemos? Além de estimular o sistema nervoso e a parte hormonal, basicamente entendemos que o hemisfério esquerdo ele é estimulado na falange distal do hálux esquerdo, no dedão, beleza? E o direito, o hemisfério direito, tá? Na parte mesmo muscular, né? na carninha, beleza? E nós fazemos uma técnica chamada zonoterapia. Vocês podem observar lá, onde nós fazemos linhas longitudinais e transversais e damos pequenos estímulos para avaliar a área mais sensível, pressupondo que sejam as áreas do cérebro onde ocorreu a lesão. E essas áreas, quando nós damos estímulos, aumenta o processo circulatório e estimulamos outras coisas também. O corpo, sim, com a reflexoterapia, estímulo com o dedo, com a ponta do polegar. Tá? E aí estimula a neuroplasticidade. Nosso cérebro, hoje é conhecido, né,
Antigamente não era reconhecido, mas hoje é conhecido que o nosso cérebro ele tem essa capacidade de se adaptar, de se ajustar de acordo com a sua necessidade. Mas aí nós temos um senhor de idade, 80 e poucos anos, que já não tem mais o que esperar da vida. Então, qual a necessidade de melhorar? Para a esposa dele tinha, e os estímulos foram dados, e o resultado foi esse que aconteceu. Próximo. A reflexo ela é eficaz por si só, independentemente de procedimentos terapêuticos. Porém, ela também potencializa outros tratamentos. Então, tem muitos casos, por exemplo, de pacientes que fazem uso de uma determinada medicação, e aí, por intoxicação dos receptores celulares, não há uma absorção apropriada da medicação, começa a fazer reflexoterapia, o efeito começa a ser assim, extraordinário. Né? Casos como, por exemplo, uma pessoa que fazia uso de Rivotril ou outras medicações e não dormia de jeito nenhum, começou a fazer reflexoterapia. Não, agora estou dormindo muito. Aí precisa ir no médico porque a dose estava elevada, mas o corpo não estava absorvendo. Mas agora passou a absorver. Bom, então não preciso mais dessa dose. Então eu posso parar de tomar medicação? Quem vai decidir isso é o médico, não sou eu, terapeuta. Eu não tenho essa autorização, mas inevitavelmente isso acaba acontecendo. Tá? E também questões emocionais. Então, muitas pessoas fazem tratamentos com psicólogos, vêm fazer reflexoterapia, como ela também atua nessa área, parece que acelera muito o processo, e muitos psicólogos falam assim, o que você está fazendo? Eu estou fazendo reflexoterapia. Me passa o contato desse reflexoterapeuta. E a gente faz grandes parcerias. É bem interessante mesmo. E é por isso que a reflexoterapia ela vem sendo aplicada ao longo dos séculos. A primeira referência de reflexoterapia é do Egito, mais ou menos uns 5.000 anos, na tumba de um médico egito em Ankh-Mahor. E lá eles já praticavam muito isso, sem contar os outros povos, né? Chineses, os incas e assim por diante. O que exatamente a reflexoterapia faz? É como se a gente pegasse uma agulhinha e inseríssemos através do crânio, como se isso fosse possível. E dessemos um estímulo numa área que controla um determinado órgão, como se a gente soubesse. Só que ao invés de a gente fazer isso dessa maneira invasiva, a gente faz de forma remota pelo pé. Simples assim. Próximo. E o organismo ele é dotado de microsistemas, né? Pés, mãos, orelhas, a íris, enfim. E toda a instabilidade física e emocional se reflete através de uma descarga elétrica. Então, por exemplo, os 2 pés ele representam o organismo inteiro. A região dos dedos representam a cabeça. A região da almofada superior, a área torácica. Já o meio do pé, a região abdômen, o calcanhar, a pelve, braços e pernas eles são sobrepostos na lateral externa. Tem um desenho que eu vou mostrar para vocês. Basicamente, esse é o princípio básico da reflexoterapia. Então, uma pessoa, né, com os pés, com a planta do pé encostada ao chão, é como se fosse ela deitada. Cabeça lá na sua extremidade, área pélvica aqui na região calcanhar. Tudo que é interno é na parte plantar, parte de baixo do pé. Tudo que é externo, no dorso do pé. Tá? Volta o desenho, por favor. Esse é um outro princípio da reflexoterapia. Necessariamente, você vai fazer um corte transversal e o que tiver para a sua direita tem que estar no pé direito. Então, dentro dos estudos da reflexoterapia, nós também temos a aula de anatomia, por exemplo. Porque ontem eu até dei risada alguém que comentou do fígado ser aqui desse lado, né? Então, de fato, é isso. Não, vou apertar o seu fígado. Aí eu até brinco, às vezes, com os meus alunos. Beleza, vamos lá, apertar o fígado tal. Põe o pezinho esquerdo lá. Daí tem alguém que fala, professor, mas peraí, pé esquerdo, mas o fígado é do lado... Isso, certinho, muito bem. Então, tem que entender da anatomia, porque senão não vai ter o resultado que interessa. O problema é na coluna. A vértebra está numa determinada posição errada para, sei lá, para a direita. Se eu ficar no pé esquerdo, não vai dar o resultado que eu quero. Só para vocês terem uma ideia. Tem que ser realmente muito específico. Próximo. Essa é uma outra imagem também. Simples, mas para a gente ter um entendimento. Então, quando eu vejo meu paciente com os 2 pés na minha frente, eu não estou vendo o pé. Eu não estou vendo os pés, eu estou vendo a pessoa na minha frente. E a reflexoterapia ela é muito fiel mesmo ao desenho do corpo. Ombrinho, os braços, cotovelo, o joelho é muito bem desenhadinho. É realmente magnífico esse estudo. Próximo, por favor. O que mais chama atenção é que a reflexoterapia ela é muito veloz. Existem casos de pacientes que nos procuram com insônia, e aí a gente até brinca assim, ó, você vai vir de quê? Eu vou de carro, traz algum motorista junto.
Porque às vezes já aconteceu de eu atender um paciente, ele ir embora, entrou outro, aí quando eu fui embora, o paciente está lá no carro assim. Foi muito rápido o resultado. Né? A reflexoterapia ainda, infelizmente, é tida principalmente como uma técnica de relaxamento. Mas ela não é só isso. Porém, todas as consultas promovem relaxamento. Não é isso que o sistema nervoso precisa para ele se restabelecer? É a hora que a gente vai dormir, descansa, relaxa, o sistema nervoso começa a fazer a sua manutenção. Então, você faz reflexoterapia, é impressionante o resultado. Para os homens que querem fazer suas mulheres se apaixonar, deveriam de fazer essa técnica, né? É impressionante o resultado. Colocar a mãozinha no pezinho já começa até a virar o zoinho. É realmente muito gostoso. Relaxa profundamente. Tá? Eu tenho boa. Né? Uso todas. Alguns pacientes até falam assim, estou perdendo horário de trabalho. Antigamente eu despertava assim sozinho, não precisava de despertador. Agora eu não consigo, se deixar eu varo. Porque a reflexoterapia ela promove isso. Próximo. Bom, a gente não vai ter tempo. Eu até coloquei, mas infelizmente a gente não vai ter tempo. Mas eu gostaria de só falar uma coisinha para vocês. Quem desejar tiver de sapato, quiser tirar só para dar uma olhada no pé, quem desejar, quem já está de chinelo ou sandalinha, pode dar uma olhada? Pode. Eu vou abrir a pergunta daqui a pouquinho, mas se quiser, pode ser? Se você observar, mais ou menos assim, aonde inicia a unha, no dedão, no hálux, um pouquinho para cima, mais ou menos no meio do dedo, tem uma área que normalmente ela é um pouquinho mais escura que o restante do dedo. Se vocês não entenderem aqui o que eu estou falando, eu posso mostrar depois individualmente. Essa área ela representa a área da vigília, a área do sono. Então, se você está dormindo de mais ou de menos, essa área provavelmente está mais escura que o restante do dedo. E quanto mais escura, pior está sendo o seu sono. Menos restabelecedor ele está sendo. Então, se você chegar na sua casa, a hora que você for lá assistir um filminho, não consigo dormir, pode ser na mão também. Se você ficar dando estímulo nessa área mais escura, a tendência é você começar a piscar fundo o olho. Em muitas palestras que nós participamos, em muitos eventos, a gente já chega falando assim, eu gostaria de um voluntário. A gente já pega o voluntário, aperta, já pego você também, você vai ser meu voluntário. Aí a gente faz esse estímulo na área da vigília, na metade da palestra eu falo assim, dá uma olhadinha ali para o lado, o camarada está assim, ó. É muito doido, né? É lógico que a gente não faz sempre porque a gente quer que as pessoas aproveitem da palestra, né? Muito bem. Emocional. Não, volta só mais um pouquinho. Emocional. Muitas das vezes, uma questão emocional comportamental que está provocando aquela instabilidade fisiológica. Então, na reflexo, a gente avalia se o paciente está com medo de quê, se ele está engolindo sapo, de quem, também se está magoado, há quanto tempo. Inclusive, tem uma técnica chamada cálculo do ano do trauma, que é possível a gente avaliar algum trauma que a pessoa tenha sofrido, que interfere no momento na vida dela, em que ano isso aconteceu, também dá para se avaliar na reflexoterapia. Uma técnica muito profunda. E a personalidade é a menina dos olhos, se me permite usar essa expressão, análise da personalidade. As pessoas, quando ouvem falar da reflexoterapia, ficam abobadas quando falam da tal da análise da personalidade. É possível você analisar 250 características comportamentais só de observar o formato dos dedos dos pés. O pé ele fala tanto, mas ele fala tanto que eu costumo dizer que quem fala demais da gente não é linguarudo, é pesudo. Porque o pé ele fala muito. Então, por exemplo, uma expressão que você já deve ter ouvido falar. A mulher, quando tem o segundo dedo maior que o dedão, é porque ela manda no marido. Né? Já ouviram essa expressão, né? Depende. Se o marido também tiver o segundo dedo maior, vai dar briga. Por quê? Porque o hálux representa cérebro. Quanto menor ele for, mais rápido a pessoa pensa. Então, se o segundo dedo ele é muito longo, na realidade é que a pessoa pensa muito rápido. Então, é a mulher que chega, amor, então, deixa que eu faço. Ela nem explica para o cara fica, hã? Ela pensa tão rápido que daí o que acontece? Ela começa a tomar a dianteira das coisas, pressupõe que é ela que manda no relacionamento. Mas aquela é muito acelerada. Esse é só um exemplo. Um outro exemplo legal, se você olhar na ponta do seu hálux, do seu dedão, se a sua unha ela for mais no pé, tá? Sempre no pé. Se a sua unha ela for mais arredondada, é porque você é uma pessoa que é mais polida no falar. Agora, se ela for quadrada, pá! Já chega e... daí você imagina, né?
Ela dá coice, né? Aí se o seu marido chegar em você dando coice, você fala assim, agora imita um beija-flor. Porque o cavalo foi perfeito, né? Tem gente... só dica, aqui é só dica, aqui é só pulo do gato. Muito bem. Análise da personalidade. Pode deixar tranquilo. Welly, mas por que você usa essa informação? De repente, é justamente uma questão comportamental que está ferrando com o paciente. Quer ver um exemplo? Se você não tem o hábito de pegar numa enxada e você for pegar numa enxada o dia inteiro, o que acontece uns 2, 3 dias depois com a sua mãozinha que ficou toda machucada? Não caleja? Fica cheio de calo? E o calo serve para quê? Para te proteger. Esse é o objetivo do calo. E por que aparece calo em cima do dedo assim, do nada? Serve para te proteger. Proteger do quê? De repente, você ficou muito chateado com alguém e você fala assim, a partir de agora eu não vou mais fazer isso para ele. Vou me proteger. Por exemplo, o que é mais comum é o quarto dedo do pé esquerdo, o dedo do amor. É o dedo que muita gente tem calo. E por que tem calo ali? Porque alguém que ela ama muito fez algo que a deixou muito chateada e ela decidiu não demonstrar mais amor como ela sempre demonstrou. Vou parar de ser boba. Quantas vezes a gente já escutou essa expressão? Agora, cada dedo representa uma emoção, um comportamento. E a gente consegue fazer uma interligação disso tudo e dizer para o nosso assistido, interagente, paciente, o porquê que ele está levando bolada nas costas. É a pancada sem saber de onde que está vindo. Porque, às vezes, por exemplo, uma pessoa que fala direta, ela só quer ser clara e objetiva, mas ela é considerada grossa. Né? Mas, de repente, é mesmo. E aí precisa apenas usar uma abordagem linguística mais aveludada, né? Saber usar expressões mais confortáveis. Até 2014, existiam ao menos 2 argumentos para convencer sobre a eficácia da reflexoterapia. Próximo slide, por favor. Vou começar aqui pelo segundo, resultados na prática e com muitos estudos de caso. Isso também serve para todas as outras terapias. Esse negócio aí de iridologia não serve, não. Esse negócio de massoterapia babuzeira, não, pergunto para os meus pacientes, pergunto para os meus interagentes. Eles mesmos vão falar por mim. Então, os resultados não têm como ser calados. Isso por si só. Mas não prova nada. Bom, então nós temos o ponto dos olhos nos pés. Inclusive, serve de pesquisa em muitos hospitais lá na Europa. Ponto dos olhos, sim. Tem uma área, tem 2 áreas, na verdade, tem 2 áreas em cada pé, que nós estimulamos os músculos ciliares, nós estimulamos os músculos externos do olho, e nós conseguimos fazer o nosso paciente perceber uma interferência visual imediata. Você pode vir aqui, por favor? Eu preciso do microfone para ela. Traz 2 cadeiras, ô Vanei. Você pode me trazer alguma coisa para você ler? Alguma coisa qualquer, alguém puder, por favor. Está acabando, estou acabando já. É rapidinho. Não. Pode colocar aqui, Vanei. Não, é só para ela. Senta para mim, por favor. Pessoal, vai ser algo breve. Normalmente, nos nossos workshops e treinamentos, a gente fala para todo mundo vir observar, mas é muita gente. Isso não vai ser possível a gente fazer. Tá? Se alguém falar assim, esse negócio aí foi combinado, pergunta para a gente vai fazer o teste em vocês também. Tá bom? Tira o óculos. Qual é o seu nome mesmo? Giovana. Giovana, tira o óculos para mim, por favor. Isso. Agora eu vou pedir, primeiro, deixa o microfone aqui em você. Isso. Primeiro você vai fazer o seguinte, observa, tenta ler aí. Isso. Agora, tapa uma das suas vistas sem fechar o olho, só coloca a mão assim na frente de uma. E depois do outro. Você quer ajudar? Por favor, cuidado com o óculos dela, Meire, por gentileza. Qual é a pior, vamos dizer assim, a menos eficaz aí para você? O olho que lê menos? Esse aqui, esse. O direito. Então, dá aqui o seu pezinho direito, por favor. Fica observando aí alguma coisa qualquer. Eu vou só lhe pedir para que você me responda se há interferência. O que eu quero dizer com interferência? Se melhora, se piora, se fica mais claro, se fica mais escuro, qualquer tipo de interferência. Diz para mim se mudou alguma coisa ou se você pode falar assim, indiferente, não mudou nada. Indiferente. Então, vamos lá, vou começar agora. E aí? Ficou mais, tipo, dilatado. Opa! Instantâneo. Instantâneo. Vamos continuar? E agora? Não. Não o quê? Não, nada. Nada. E agora? Acho que nada. Vamos lá agora. Ficou mais claro. Opa! Vamos lá agora. E aí? Não. Isso. Então, vamos de novo aqui. E agora?
Vamos de novo. E agora? Ficou mais Aí, ó. retinho. Beleza? Só isso é o suficiente, só para vocês terem uma noção. Obrigado, palmas para ela, por favor. Obrigado, viu? Simples assim, tá? Oi? Fica... Deixa eu só tirar aqui, tá? Por favor. Obrigado. Meire, você tira para mim, por favor? Tá? Obrigado. Hoje existem muitos estudos indicando que se você fizer um fortalecimento do músculo dos olhos, você vai enxergar bem. A gente faz isso também pelo pé. Conseguimos dar tal estímulo, tá? É possível. É autoaplicação, sim, é possível. Tanto é que você pode fazer nas mãos, tá? Sim, sim. Obrigado, viu? Esqueci teu nome. Eu perguntei, mas eu esqueci teu nome. Giovana, obrigado, viu? Pessoal, depois, se alguém quiser, a gente pode fazer a demonstração, tá? Tem uma outra técnica que eu gosto de apresentar em lugares assim, com congressos, workshops, seminários, que tem a ver com a cervical. Se alguém quiser depois, eu estou com desconforto cervical, a gente vai fazer no pé, depois eu faço o ajuste, depois eu faço no pé de novo. A dor para instantaneamente. Fico à disposição depois, por causa do nosso tempo que já se esgotou. Tá? Só rapidinho, próximo. Próximo. Tá. Pergunta aí. Quem que levantou a mão aqui? Oi. Pois não. Foi entre o segundo e o terceiro dedo. Tá? Isso, na região proximal da falange proximal. Isso, tá? E assim, nós não só trabalhamos o ponto, nós temos que trabalhar para baixo, para cima, para um lado, para o outro. Porque tem vários músculos ao redor dos olhinhos, certo? Oblíquo, reto, tem vários músculos. Então, a gente tem que trabalhar todos eles e verificar qual é o que está fraco. No estímulo, dá um fortalecimento. A pessoa enxerga bem na hora, é instantâneo. Tá certo? Sim, a gente vai conversar depois, tá bom? Sobre cursos, treinamentos, depois por causa do nosso tempo. Tudo bem? Próximo. Lá. Aí, a partir de 2015, nós tivemos a oportunidade de ter acesso a pesquisas científicas, mais de 300 trabalhos científicos em países como Coreia, Japão, França e Alemanha, comprovando a eficácia da reflexoterapia. Como é que funcionava? Simples. Paciente, maquininha de tomografia, entrava lá, luzona na vista, dava aquela apertada no olho, percebia que área do cérebro era acionada. Plim! Aí tirava o estímulo visual, fazia o estímulo no pé. Plim! A mesma área acendia. Uau! Então, começaram a fazer um mapeamento específico. Tem mais de 300 trabalhos científicos, e no Brasil tem vários, principalmente para fibromialgia, diabetes e assim por diante. Próximo. Então, para a reflexoterapia se trata tudo isso, mas trabalhos científicos são ainda... Estamos arranhando nisso daí ainda, tá? E, evidentemente, o quarto argumento, o governo baixou a portaria, então, aceitando a reflexoterapia como uma prática integrativa. A partir do momento que aceitou, beleza, estão entendendo que realmente isso funciona e é algo muito válido para o nosso país. Próximo, por favor. Muito bem. Nosso tempo encerrou. Eu gostaria de deixar essa frase que eu acho marcante, ainda mais para um congresso dessa magnitude. O que nós estamos fazendo aqui, a gente sabe que vai refletir lá na frente com bons frutos. Então, lembre-se dessa frase do filme O Gladiador. O que fazemos na vida ecoa a eternidade. Legal? Próximo, por favor, só para a gente finalizar. A gente ia abrir para perguntas, mas a gente fica à disposição de vocês depois. E está aqui os nossos contatos. Se alguém desejar saber sobre consulta, tratamento, workshop, seminário, o mês que vem nós vamos fazer um seminário, um workshop focado em alívio de sintomas da dengue. Tá? Nós conseguimos, com 20 minutos de estímulo, aumentar plaquetas assim, num nível fantástico. Tá? Uma pessoa que veio para o meu consultório então, com uma plaquetopenia com 70 mil, 60 mil, fez uma sessão, foi para 180, 200 mil no dia seguinte. Muito veloz, muito rápido. Se alguém tiver aqui com sintomas da dengue, nos procure, por favor. Gente, obrigado. Prazer imenso. Depois a gente responde, porque o nosso tempo encerrou mesmo, tá bom? Obrigado a vocês. Hoje eu sou a vilã, né, do horário. Não tem Todo problema. mundo querendo Tá fazer tranquilo, pergunta. tá tranquilo. Né, o assunto super interessante. Obrigado. Parabéns pela Obrigado. participação. Vanei, tira a foto aqui para mim, por favor. E a gente tem uma plaquinha para Ótimo. você, tá? Merecedor. Obrigado. Tá? Parabéns. Hoje, carioca. Tá certo. Beleza. Obrigado, obrigado.